A Heineken foi a primeira Uhum. empresa a comprar os nossos certificados, porque de fato enxergaram uma credibilidade, uma rastreabilidade, que a planta de fato injeta em gasoduto. Então tudo isso vai tornando o certificado muito valorizado no mercado. Uma curiosidade. Vocês viabilizaram um projeto totalmente focado na molécula. E aí vocês conseguiram viabilizar a venda do atributo ambiental. Hoje, numa modelagem de negócio de vocês, o que é, do ponto de vista em porcentagem, o que é receita de atributo ambiental, o que é receita de molécula de gás? Engraçado que isso no Brasil é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos você tem 30%, 20% é atribuível à molécula, enquanto todo o resto é atribuível basicamente aos atributos ambientais, né? Então você tem uma precificação bem diferente. Óbvio, tá? Isso não é só do mercado voluntário. Aí a gente está falando também de mercados regulados. E também você tem, por outro lado, o preço do gás aqui no Brasil muito mais caro para o Uhum. consumidor final. Então a balança é um pouco diferente. Mas hoje, um projeto de biometano, talvez ele esteja em torno de 40%. E aí eu não estou falando só de certificado de rastreabilidade, nem nada disso, tá? Bem-vindos a mais um Dr. Biogás Podcast e hoje nós vamos falar sobre biometano e aterros sanitários com Oliver Jones, que é gerente executivo de novos negócios da MDC Energia, que é uma empresa pioneira em refino de biogás para obtenção de biometano em escala comercial no Brasil. Oliver, obrigado por aceitar o convite de vir bater um bate-papo comigo e com a minha audiência. Prazer é todo meu, Ricardo. Muito honrado com o convite. Já vi vários podcasts seus aqui, e sei que a audiência é super qualificada, então espero que seja um bate-papo produtivo e traga novas informações aí pro pessoal. Cara, eu estava bem animado. O Lucas, que faz parte do time de vocês aí, eu tinha falado com ele, falei assim, Lucas, cara, quem que vem? Ele falou assim, cara, o Oliver vai. E isso a gente falou ano passado, né? E passou o tempo, o convite ele ficou, e a gente falou recentemente no IREC Day, eu falei assim, vamos, bora, 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 bora. Porque, cara, vocês têm uma história incrível com o mercado de biogás. Na prática, vocês destravaram esse mercado de biometano. E aí, antes da gente falar disso, eu quero que a nossa audiência te conheça. Tá? Eu tenho esse Perfeito. hábito dentro do nosso podcast e queremos conhecer o Oliver, cara. Quem que é o Oliver? Formação e que momento você teve o teu primeiro contato no mercado, no universo de biogás e biometano aqui? Legal. De fato, esse dia aí do IREC Day que a gente se encontrou e acabou selando aqui o compromisso de fazer esse podcast. É um evento muito interessante, né? Fazendo só um parênteses, esse que a gente se encontrou, a gente já está há alguns anos seguidos aí falando, que é para você ver, né? É um evento do mercado de energia elétrica que está começando a cada vez ter mais espaço para falar de biometano também, por Uhum. conta do certificado de rastreabilidade, mas esse é um tema que a gente vai explorar bastante lá na frente. Você falou muito da MDC ser pioneira, né? E eu tenho orgulho de estar hoje representando novos negócios da área de biometano da MDC, justamente por isso, e foi isso que me motivou a vir para cá, né? Eu sou engenheiro de produção, me formei na Universidade Estadual de Maringá, tenho 10 anos no mercado de energia já, trabalhando sempre na área de desenvolvimento de negócios. Eu fui durante 7 anos da área de estruturação de negócios e projetos de uma empresa chamada Ecogen, que é uma empresa do grupo Mitsui, né? Uhum. E desde maio de 2022 eu estou na MDC. Então a minha transição da Ecogen para a MDC foi muito interessante, porque era um momento que eu comecei como engenheiro de novos negócios, passei para coordenador, gerente, superintendente, estava tendo uma ascensão na carreira, e em determinado momento comecei a me deparar no mercado, e a gente lá trabalhava com diversas soluções, né? Cogeração a Uhum. gás natural, subestação, central de água gelada, tudo que tinha muito a ver com eficiência energética, terceirização de investimento. E eu comecei a me deparar muito com biogás. Lá atrás a Ecogen fez o seu primeiro projeto de biogás na Unilever, né? E comecei a ouvir, estudar, e perceber de fato aí que existia um mercado muito interessante a ser explorado.
E exatamente nesse momento que eu estava vendo isso, surgiu a oportunidade de vir para a MDC, que naquele momento, sinceramente, eu não conhecia, e uma das coisas que eu brinco aqui da MDC, eu acho que nos últimos anos a gente até melhorou nisso, né, mas a gente sempre fez muito bem, mas nunca gritou aos ventos tudo aquilo que a gente fazia, né? Então, às vezes a MDC acabava sendo aquela empresa um pouco mais low profile na comunicação, e de fato, quando eu comecei a entender quem era a MDC, o que a MDC fazia, eu falei, pô, essa empresa é de fato pioneira, referência, o pessoal colocou capital em projetos de altíssimo risco lá atrás, quando quase ninguém falava de biogás, biometano, então, pô, acho que é o lugar certo para eu estar, né. Então, estou aqui há 3 anos, já, e aí o contato foi super intenso, vivendo basicamente biogás e biometano no dia a dia, tá. E hoje eu sou responsável aqui por todos os projetos de biogás e de biometano da MDC. Então, resumidamente, essa é a história do Oliver e como que ele caiu, nesse mercado aí. Massa. Cara, eu sempre gosto de conhecer o primeiro contato que você teve com biogás. Qual que foi o primeiro desafio que você teve com biogás? Cara, foi ainda na época de Ecogen. O meu primeiro desafio com biogás, com certeza, era não saber o que era biogás em determinado momento, né. Eu ouvia lá o pessoal que era uma área correlata à que eu estava no momento, e aí eu estou falando talvez de 7 anos atrás, falar sobre alguns reatores que você colocava matéria orgânica dentro e disso gerava um gás de baixo custo que você podia gerar energia elétrica, mas assim, não era eu que estava envolvido no projeto, eu só ouvia falar e achava aquilo, né, diferente, interessante, e a partir daí que eu comecei a de fato me aprofundar um pouco mais. Então, Uhum. eu vim digamos, da ignorância total a hoje estar numa empresa que é referência nisso, mas assim, sempre muito com viés de acho que se a gente conseguir ter, capacidade de análise crítica e uma mentalidade de olhar o macro e todas as coisas que envolvem, todos os tipos de projeto, você consegue transpor isso para o biogás, que com certeza tem suas particularidades. Eu venho absorvendo toda a experiência nesses últimos anos aí com relação a isso, e a MDC tem um time de fato muito diferenciado e com conhecimento muito interessante para passar isso. Você que é um cara que trabalhou ali, a experiência da Ecogen basicamente foi biogestor, né? A experiência do Unilever. E aí você entra no universo do aterro sanitário com a MDC. Uhum. Cara, o que você vê de diferença nesses dois universos aí? Putz, Ricardo. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, viu? Mas como você fez essa transição, Aham. fiquei curioso. É, a diferença, eh, por mais óbvia que pareça, está na forma de obtenção do biogás, né, obviamente. Então, o foco que você tem num projeto de biodigestão, é diferente do foco que você tem num projeto de aterro sanitário. Nos 2 você precisa estabilizar o biogás para ir para sua planta de purificação, mas a grande diferença está nos contaminantes, na quantidade e na ausência ou presença deles nos diferentes tipos de forma de você obter o biogás, né. O biogás do aterro sanitário, você tem contaminantes complexos, como VOC, siloxanos, que eu tenho certeza que vários participantes do seu podcast aqui lembro de já terem falado sobre H2S, VOC, siloxano, nitrogênio, que são basicamente as coisas que a gente tem no aterro sanitário, que a gente não tem na biodigestão. O problema da biodigestão, ele está antes do biodigestor, né, que é a escolha da matéria-prima, qualificação, separação, dimensionamento correto do biodigestor, enquanto que na de aterro sanitário você precisa ter uma planta de purificação com equipamentos periféricos de pré-tratamento desse biogás mais robusto, né. Além disso, e aí eu tô indo para um lado de diferença técnica que é bastante Uhum. conhecida aí pelo mercado, mas existem outras diferenças cruciais aí quando a gente está falando de estruturação de projetos de biodigestão e estruturação de projetos de purificação de biogás de aterro sanitário, né.
Então, os economics muito diferentes em termos de CAPEX, OPEX, própria comercialização depende ou não de sazonalidade. Então, o biogás ao aterro, apesar dele ser um biogás um pouco mais contaminado, assim, digamos, você tem outros benefícios que são a produção mais constante, mais Ganho de previsível, escala. ganho de escala, sem dúvida nenhuma, super importante para projetos de biodigestão. Então, isso acaba facilitando um pouco mais a ponta da comercialização, às vezes, né? Os grandes aterros estão próximos dos grandes centros, os grandes centros Sim. geralmente são mais industrializados. Então, você acaba facilitando um pouco mais essa questão da comercialização do produto final. Mas aí, acho que os próprios projetos de biodigestão daqui para frente, eles vão contar com um outro caminho que o mercado está seguindo e provavelmente, não sei se em algum momento a gente entra nisso, mas que é a questão da mobilidade, né, de biometano para a frota. E outra coisa que muda são os interlocutores, né, enquanto você tem um tipo de parceiro ou sócio, que a MDC tem uma cultura muito associativa. Em todos os nossos projetos nós somos sócios dos donos dos aterros. Então o tipo de interlocução com dono de aterro é totalmente diferente do tipo de interlocução que você tem com alguém do ramo agropecuário, agrícola, que é o dono da matéria-prima, da biomassa. Então, apesar de ambos produzirem o mesmo produto final, eles têm diferenças bem relevantes em quesitos técnicos, comerciais, enfim. Econômicos, sim, cara, concordo Todos. plenamente com você. O tipo de relacionamento, e eu acho que até o nível de interesse em participação no negócio pode mudar, dependendo da característica do produtor rural, da indústria, que a gente está falando de biodigestão, né? Sim, sem Fa- dúvida. Sem fa- dúvida. fa- Assim, nos próprios aterros, né, é difícil você unificar que todos vão querer ser sócios ou todos vão querer só vender o biogás, assim como quem é dono da matéria-prima, que tipo de relação comercial ele vai ter, se você vai ter um fornecimento firme de matéria-prima, se você vai buscar essa matéria-prima em contratos de curto prazo. Então, assim, a estruturação de projetos de biogás e biometano é super complexa, né? Mas acaba valendo a pena no final. Exatamente. Que massa, cara, que massa. Eu nunca tinha feito essa pergunta pra ninguém, gostei pra caramba da resposta que você deu. E agora fala um pouquinho da MDC, cara. Explica pra quem tá nos ouvindo o que que é a MDC, tá? O que é ecometano, o que é o posicionamento de vocês, que tipo de projeto vocês estão desenvolvendo hoje? Vamos lá partir do princípio básico que era a MDC quando ela surgiu há 20 anos atrás aí, mais forte. Hoje a MDC, MDC é a holding, né? Temos a Uhum. Ecometano e a CDGN. A Ecometano é a empresa que faz os projetos de produção de biometano e a CDGN é a nossa empresa de distribuição de gás natural comprimido, né? Quando a gente começou lá atrás, tendo como foco a distribuição de gás natural e a interiorização do gás natural, ou seja, que o gás natural chegasse para clientes que não tinham acesso ou que tinham um combustível substituto mais caro, óleo, GLP. A ideia da empresa era, de fato, tirar um pouco o gás da costa, que a gente sabe que é onde está os poucos quilômetros de gasoduto que o Brasil tem comparado a outros países, por diversos Uhum. fatores, né? Não tem bom e ruim, assim, são diversos fatores de demanda geopolítico, enfim, Sim. que contribuem para isso, até a própria concentração populacional, mas era levar, porque existe demanda no interior também, né? Uhum. Existindo a demanda, a gente via uma dificuldade de ter a oferta do gás no interior do Brasil, porque para você tirar e levar mais de 200, 300, 400, 600 quilômetros para o interior do Brasil, esse frete ficava muito caro, né? Então, o pessoal lá atrás, aqui na MDC, pensou, pô, por que a gente não produz o gás natural no interior do Brasil? Ah, mas vai produzir o gás natural como? Pô, vamos produzir através de matéria orgânica. E aí que a gente começou a olhar a produção de biometano como uma forma de ofertar gás natural para os clientes do interior. Ou seja, não tinha nada de atributo ambiental, prêmio verde, certificado de rastreabilidade, nada disso. Era uma forma que Eu você gasto. só queria o gás, queria a molécula, né?
E aí lá atrás a gente começou a olhar diversos projetos de biodigestão principalmente, e olhando todos os projetos, a gente se deparou com os projetos de aterro sanitário, e fazendo as contas, principalmente naquela época que você não tinha nenhum incentivo econômico e monetário para fazer projetos de biometano, você tinha que vender pelo preço da molécula, os projetos de aterro faziam muito mais sentido. Então, focamos nisso, começamos a nos especializar nisso e acabamos conquistando a muito suor e desafio, uma posição aí de pioneirismo, referência, por mais que o mercado de biometano no Brasil ele ainda não seja um mercado tão grande em produção, né, assim, hoje a gente não chega a 700, 800 mil metros cúbicos de capacidade instalada e o fornecimento diário em torno de 300, 400 mil metros cúbicos dia, mas quando você olha para os próximos anos, as plantas para entrar em operação, você vê que de fato esse mercado está crescendo. E a gente teve ali, então, das 8 plantas que estão em operação hoje, 3 são nossas, né? Com os nossos sócios, né? Então, a MDC construiu, opera e tá dentro de 3 de 8 plantas, construindo mais 3. Então, é uma posição aí, de fato, de referência, mas que foi conquistada com muito suor e esforço de todo o time aqui. Eu não sei se você sabe, se você consegue compartilhar um pouco da história desse primeiro projeto, como é que foi? Quais foram os desafios? Não sei se você pegou esse momento ainda, ou se você sabe dessa história para poder compartilhar com a nossa audiência. Ótimo. Cara, o projeto de 2 Arcos foi o primeiro projeto em escala de produção de biometano em escala comercial do Brasil, né. Se você olhar para projeto de aterro sanitário, ele não é um projeto tão grande hoje, né, ele tem uma capacidade instalada atual de aproximadamente autorizada, né, de aproximadamente 18.000 metros cúbicos dia de produção de biometano. Até pouco tempo atrás, até o ano passado, tinha 15.000 de capacidade autorizada. A gente fez algumas adequações na planta e certificamos ela para aumentar em 20% aí a produção no ano passado, tá? E essa planta foi o nosso laboratório, né? Eu acho que muitos créditos aí para os nossos acionistas que lá atrás apostaram nisso e para o sócio também, o pessoal lá do Grupo OSAF, né? Que é o dono do aterro lá de 2 Arcos, que no meio de um cenário totalmente incerto, investir alguns milhões numa tecnologia que você não tinha no Brasil, importar equipamento, instalar e começar a fazer biometano, nem existia regulamentação de qualidade e padrão de produção de biometano pela ANP, né? Inclusive, esse projeto ele foi utilizado quase como laboratório da ANP Referência, para né? uma referência de fato para você fazer testes e ter a comprovação de que de fato o biometano era um gás que poderia ser totalmente intercambiável com o gás natural, e aí possibilitando injeção em gasoduto, fornecimento para clientes industriais, e tudo isso, né. Então assim, infelizmente eu não estava aqui na época, tudo que eu ouço são as histórias de sentado várias horas com o pessoal mais antigo aqui, e ouvindo a história, mas eu já peguei aqui também uma fase de que a planta, por muitos anos, ela teve muitas dificuldades técnicas, mercadológicas. Então, assim, a gente penou muito nessa primeira planta, tanto durante a implantação quanto durante a operação, não só tecnicamente, mas também, em termos de para quem vender esse gás natural, né. Então, assim, você tinha um mercado lá muito direcionado para o GNV. Então, hoje a planta atualmente ainda fornece para bastante mercado de GNV na reunião, postos de combustível na região. Mas de alguns anos para cá, depois que a gente ganhou experiência nas outras plantas, né, assim, a planta, se você buscar hoje no gráfico da ANP, que a ANP tem um painel dinâmico que você acompanha a produção por planta, GNR2 Arcos é a planta que tem o maior índice de capacidade de utilização da planta. Ela está ali acima de 90, entre 85% e 100% nos últimos anos aí, bem constante. Então é uma planta que saiu de ser aí, digamos, o patinho feio, hoje é uma planta referência no Brasil, muito por conta da insistência, do aprendizado que a gente teve e, assim, falar que a gente errou,
também nos dá, errou não, né? A gente sofreu os primeiros desafios antes do mercado, nos dá muito orgulho, porque depois nas outras plantas, todas essas lições aprendidas a gente já foi utilizando e cortamos diversos caminhos. E pode ter certeza que depois na planta de Fortaleza a gente teve outros desafios, encaramos outros desafios, que aí já era uma planta, né, que provavelmente você vai explorar um pouquinho mais, injeção em gasoduto, que já é outro negócio totalmente diferente do que você fazer via GNC, depois a planta de Caieiras também, que startou no final do ano passado, então cada planta com seus desafios, mas a gente foi conseguindo lograr êxito para se tornar essa empresa referência, né? Cara, e não tem demérito nenhum apontar e reconhecer erros, cara, porque, vamos lá, eu acho que foi 2014, 2015 esse projeto. Foi 2014. E que É, começou assim, 2014 ele iniciou a operação, né? Então, exatamente. 11, 12 ali começou a se instalar, enfim. Mas eu falo com base assim, eu comecei no mercado de biogás em 2011. E em 2011, falar de biodigestor só de biogás já era muito difícil você obter Uhum, informação. uhum, Extremamente difícil obter informação, né? uhum, Então, quando a gente pega um projeto que iniciou, bem colocado, cara, iniciou a operação em 2014, teve um tempo de engenharia, eu arrisco dizer 1 ano ou 2 anos antes disso, uhum. né? Ou seja, 2013, 2012 começou a pensar e desenhar esse projeto, num momento onde a gente não tinha absolutamente nenhuma informação. Nem mão de obra. Mão de obra, a gente não tinha cadeia de fornecedores, né? Se a gente trouxesse alguém que viveu a implementação ali, ia falar assim, Ricardo, conseguir um cara que fornecesse os compressores para o nosso sistema, cara, foi foda, Uhum, né? Porque você não tinha essas empresas, elas não entendiam o que que era comprimir biogás, o que que era comprimir biometano, tampouco, né? uhum. A gente não falava de biometano. É, Então, cara, dá para entender nitidamente, né? E aí vem GNR Fortaleza com um baita case de injeção no grid, né, cara? sim, Acho sim. que foi a primeira de injeção de grid no Brasil, não foi? Foi o primeiro. E quando você fala de biogás, em 2011, você colocou uma frase muito bem colocada, né? O biogás está aí há muito tempo, a gente viu muitos projetos de energia elétrica, né? Uhum. Então, assim, biometano, de fato, que era a virada de chave do mercado, que o biogás, obviamente, você tinha lá os biodigestores, é, anos atrás, projetos de crédito de carbono, depois a própria regulamentação da GD. Então, o biogás ele se desenvolveu para esses dois lados, muito antes de se desenvolver para o biometano aqui no Brasil, né? Uhum. Então, de fato, você tinha aí tanto mão de obra quanto cadeia de fornecimento como grandes dificuldades do mercado naquele momento. GNR Fortaleza, que aí a planta começou em 2018, né? E aí lá, como GDA com o Grupo OSAF, em Fortaleza com a Marquise Ambiental, né, que é a nossa sócia, é a operadora lá do aterro de Fortaleza, que fica, a gente fala aterro de Fortaleza, mas é o aterro de Caucaia, né, porque ele fica na cidade de Caucaia, e ele recebe resíduos ali de toda a região metropolitana de Fortaleza, né. Uhum. Então, aí um case já totalmente diferente. Usamos outro tipo de tecnologia, né, de purificação, apesar de ser uma tecnologia de purificação também de lavagem, GDA, lavagem com água gelada. A planta de Fortaleza é uma lavagem com solvente orgânico, então é uma tecnologia um pouco diferente, você já tem aí algumas diferenças técnicas. Assim, então você tinha dificuldade até de linhas de financiamento, convencimento, e aí, assim, também me impressiona muito, né, a capacidade que o pessoal aqui teve de convencer mais um sócio a fazer quando ainda o mercado não estimulava financeiramente falando produção de biometano. A própria Cegás, um stakeholder, a Cegás, a companhia de distribuição de gás lá do estado do Ceará, foi um stakeholder super importante, construiu um gasoduto de mais de 20 quilômetros para conectar a planta, que no início fornecia só para uma cerâmica, e depois passou a interligar com toda a linha de distribuição lá do Ceará. Então, pensar que uma planta de biometano em um determinado estado do Brasil hoje fornece de 15 a 20% de todo o gás consumido naquele estado, naquele momento, né, que ainda tinha acabado de sair regulamentação da ANP,
já conseguimos a injeção em gasoduto. Então, de fato, foi a primeira planta. Durante muitos anos, continuou sendo a única planta a injetar e a misturar biometano com gás natural na rede, né? Depois a gente teve Cocal, mas ali ela não A rede misturava, dedicada. era uma rede dedicada, e agora acredito que Costa Pinto, da Raízen, seja uma rede onde você injeta e você tem uma mistura, tá? Acredito, eu não tenho certeza. Também Então, não assim, tenho certeza não, cara. Que eu sei, de aterro sanitário, foi anunciado recentemente o aterro da marca ambiental lá no sim, Espírito Santo, lá no Espírito Santo, exato. né? Eu acho Mas, que provavelmente também você tem Paulínia, da Horizon, que anunciou a parceria com a Edge, que imagino que vai comercializar via Mercado Livre. Enfim, é aquilo que você falou, o mercado ele vai se destravando, né? vai. A gente, próprio Caieiras, tentou conectar na rede, mas existiam alguns impeditivos regulatórios na época. No meio da negociação saiu a regulamentação para injetar induto. Então, às vezes, você tem um lado bom de estar um pouco à frente, de ganhar ali um passo à frente de distância, mas você também tem um lado ruim de que algumas coisas não estão prontas, mercadologicamente falando, algumas vezes até tecnologicamente falando, para você conseguir colocar aquelas ideias em prática, né? Uhum. Então, assim, Fortaleza foi um case que é um orgulho muito grande nosso, inclusive para a Cegás também teve evento que eles foram para a Coreia do Sul falar do case da rede de distribuição de gás mais verde do Brasil. Então, assim, tem muita coisa interessante lá. E depois vieram também o case do certificado de rastreabilidade, né, que é outra coisa que no mercado a gente também começou aí com a parceria de outras empresas que acreditaram nisso Esse, e esse tem é um dado ponto, certo. esse é um ponto bem interessante, né, cara? Porque quando a gente tá aqui falando de biometano, a gente, eu quero resgatar o que você falou lá no começo. O mercado partiu da necessidade de gás. Uhum, Então vocês entenderam uma oportunidade no mercado de gás. E no meio dessa jornada surgiu um negócio chamado biometano, né? De fato, uhum, a gente teve uma demanda pela molécula do biometano, que é um gás natural renovável, né? E aí, em algum momento, vocês tiveram essa demanda de, cara, tá produzindo biometano, você poderia vender esse certificado para mim, já que uhum. o teu off-taker não está usando esse certificado. E aí que entra esse lance do certificado, certo? Sim, sim, de fato. Quando começou a surgir a demanda, é o que você falou, lá atrás a demanda era pela molécula, né? Uhum. Quando começou a surgir a demanda pelo atributo ambiental do biometano, e aí a gente está falando que a gente começou talvez o projeto de certificados há uns 4, 3 anos atrás, Uhum. que começou a ter o interesse de algumas empresas consumirem combustível renovável, metas de descarbonização, enfim, a corda estava muito esticada e uma pressão muito grande pela descarbonização, a gente viu de fato essa oportunidade, porque como você falou, a gente vende e vendeu por alguns anos lá para a distribuidora de gás só a molécula, então nosso contrato é um contrato de gás natural, eu vendo apenas o energético, né? Ela não não se beneficia do uso do atributo ambiental, né? Uhum. Então a gente separou e criou usando mecanismos de mercados, até com o apoio do Instituto Totum, né, que é a empresa que faz a emissão, a auditoria dos certificados de lá, trazendo e fazendo um paralelo aí com o iREC também, que eles lançaram o GasREC, então... Eu quero só fazer desculpa interromper, cara. Claro. Para quem está nos ouvindo, não sabe o que é esse negócio de certificado, Gás Tá. REC, Instituto Totum. Pessoal, tem um podcast que eu fiz com o Fernando do Instituto Totum recentemente, onde ele explica no detalhezinho todos esses certificados que eu e o Oliver estamos falando aqui, né? Então, só para quem estiver interessado, depois assiste esse podcast com o Fernando. É uma aula. O podcast que ele fez comigo é uma aula sobre certificados. Desculpa interromper, Oliver. Então continua, cara. E aí, vocês tiveram essa demanda pelos certificados. Isso. Na verdade, o mercado nem sabia se era uma demanda por certificado. Assim, a gente identificou de fato uma demanda por um atributo ambiental, porque
o biometano, ele vem para abater um consumo fóssil de algumas indústrias que a gente chama hard to abate, né? Que são aquelas indústrias que têm um consumo de gás natural, mas que elas não conseguem, às vezes, substituir por uma caldeira a biomassa, ou podem substituir, mas as dificuldades operacionais, o alto capex acabam inviabilizando. Na energia elétrica, a gente já está cansado de saber que a nossa matriz de energia elétrica é super renovável, a gente tem muito I-REC disponível, então as empresas precisavam descarbonizar de fato o consumo de gás natural, né? Então partimos aí dessa oportunidade de mercado para falar, pô, a gente tem aqui o atributo ambiental disponível, ninguém está se beneficiando dele, né? E o Fernando, que com certeza deu uma aula aí no podcast, e é um grande parceiro nosso aqui também, a gente junto aí criou que foi a primeira planta a de fato fazer gás REC de biometano, né? E a primeira a comercializar. Então, falando aqui super tranquilamente, porque já saiu notícia, mas a Heineken foi a primeira empresa a comprar os nossos certificados, né? E é uma cliente recorrente nosso, porque de fato enxergaram que existia ali uma credibilidade, uma rastreabilidade, que a planta de fato injeta em gasoduto. Então, tudo isso vai tornando o certificado muito valorizado no mercado, né? Então, assim, foi outra medida que a gente tomou e que vem aí agora sacudindo bastante o mercado, principalmente quando a gente está falando de PL dos combustíveis do futuro, Segob. Então, lá atrás a gente estava olhando isso e agora vamos continuar aproveitando as Tem oportunidades aí. muita coisa em pauta, né, cara? O mercado deu um boom, entrou muita coisa na mesa para a gente poder avaliar e viabilizar projeto nesses últimos 3 anos, né? Sim. Uma curiosidade, vocês viabilizaram um projeto totalmente focado na molécula, né? E aí vocês entraram com uma estratégia, conseguiram viabilizar a venda do atributo ambiental. Uhum. Eu não sei o que você pode compartilhar, cara, mas hoje, numa modelagem de negócio de vocês, o que é, do ponto de vista em porcentagem, o que é receita de atributo ambiental, o que é receita de molécula de gás? Engraçado que isso no Brasil é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente vê que lá nos Estados Unidos você tem 30%, 20% é atribuível à molécula, enquanto todo o resto é atribuível basicamente aos atributos ambientais, né? Então você tem uma precificação bem diferente. Óbvio, tá? Isso não é só do mercado voluntário. Aí a gente está falando também de mercados regulados. Na Europa você está falando de fato de subsídios, né? Então você tem outros mecanismos de mercado que impactam nessa precificação. E também você tem, por outro lado, o preço do gás aqui no Brasil muito mais caro, né, para o consumidor final, então a balança é um pouco diferente. Mas hoje, um projeto de biometano, talvez ele esteja em torno de 40%, e aí eu não estou falando só de certificado de rastreabilidade, nem nada disso, tá? Mas os econômicos de um projeto de biometano hoje talvez estejam em torno de 40%. O atributo ambiental responde 40%. Aproximadamente, sim. Aproximadamente sim. E aí eu estou falando de CBIOS, crédito de carbono, certificado de rastreabilidade, que cada um Você desses... está falando do grupo como um todo, não... Do grupo atributos ambientais como um todo, exatamente. Entendi. Não, daí faz bastante sentido, porque você bota crédito de carbono dos aterros sanitários junto aí. Sim, Tá, sim, tá. exatamente. E aí cada um desses atributos tem ele representa um elo diferente da cadeia, né? Num projeto de biometano, acho que o Fernando deve ter explicado muito bem isso, mas num projeto de biometano, os créditos de carbono estão majoritariamente ligados à destruição do metano, que iria para a atmosfera, né? Então você deixa de emitir metano na atmosfera, que iria ali do maciço sanitário, do maciço do aterro sanitário para a atmosfera. O CBIOS, esse sim é um programa, um mecanismo governamental, né? Então, um programa de fato de incentivo à produção de biocombustíveis, e obviamente o biometano não é o único beneficiário desse programa, principalmente o etanol e outros biocombustíveis. E o certificado de rastreabilidade,
que nada mais é do que o atributo que garante que o consumidor lá na ponta está consumindo um combustível renovável e ele pode reclassificar suas emissões como biogênicas, né? Massa, 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 massa. Putz, incrível, cara. Olhando para negócios de biometano em aterro sanitário, o que vocês estão mirando hoje, cara? A partir de que escala começa a fazer sentido? O que são os outros 3 projetos que vocês estão tirando do papel? Compartilha um pouquinho a visão do grupo sobre esse mercado. Cara, eu acho que é mais do que sabido por todos que o mercado de aterros sanitários e dos grandes aterros, basicamente eles estão endereçados com seus projetos já, né? Aqueles que tinham energia elétrica ou têm data para migrar para biometano ou já migraram para biometano, né? Uhum. Então, aterros sanitários grandes sempre foram o nosso low-hanging fruit e foi basicamente o que a gente perseguiu durante os últimos anos, né? Mas como eu falei, esses projetos, se não estão com a gente, estão endereçados e o mercado está se desenvolvendo bastante nesse sentido, né? Falar em tamanho mínimo que faz sentido para a gente é muito difícil você comparar. Quando você está falando projeto de biodigestão para gerar biometano, um projeto de biodigestão para gerar biometano, 10 mil metros cúbicos é um projeto de biodigestão grande já, né? Com tamanho, a gente vinha conversando antes de começar a gravação do podcast aqui, né? O que é um produtor grande, o que não é um produtor grande, na escala de cada um. Então, um projeto de biometano de 10 mil metros cúbicos dia de biodigestão já é um projeto médio grande. Tirando usina sucroalcooleira, né? Porque usina sucroalcooleira, de fato, você tem um porte maior do que outros projetos, mas você tem uma questão de sazonalidade, né? Então é importante olhar na média ali. Já para aterros sanitários, 10 mil metros cúbicos é um projeto pequeno, né? Mas, sinceramente, hoje, a partir de 10 mil metros cúbicos dia, a gente tem olhado, tá? Obviamente não tem um limite superior, né? Para projetos, mas a partir de 10 mil metros cúbicos dia a gente tem olhado alguns projetos aí e com o desenvolvimento do mercado, a gente não olhava antes também, porque o custo da tecnologia chegava a ser às vezes proibitivo para você colocar um projeto desse de pé. Tá. Mas não à toa, com todo esse calor que vem tendo no mercado em torno do biometano. Surgem novas empresas, aumenta a competição, baixa custo. É isso. Exatamente. É esse ciclo de crescimento que a gente sabe, competitividade e crescimento, né? Tá, mas essas operações que você tem, você comentou da primeira de 2 arcos, uma operação pequena, 18 mil metros cúbicos por dia, as outras 2 são o quê? Qual que é? Fortalezas, capacidade instalada de 105 mil metros cúbicos dia e Caieiras, capacidade instalada de 65 mil metros cúbicos dia. Tá. E a gente está implantando mais 3 projetos, também esses com o Grupo Lara, então também já tem notícias na mídia, não tem problema de falar isso, mais 3 aterros com eles, tá? Um no estado de São Paulo, o aterro de Mauá, um no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, ali, região metropolitana de Vitória também, e outro menor no estado de Minas Gerais, em Pouso Alegre, tá? Então, esses 3 projetos já estão em fase de implantação e o início de operação segundo semestre do ano que vem, tá? Somando esses 3 projetos, a gente tem aí mais aproximadamente 100 mil metros cúbicos dia instalado. São projetos de uma escala menor. Não, Fortaleza, em termos de capacidade instalada, é o maior, tá? 105 mil metros cúbicos dia, Caieiras, 65, né? E 2 arcos são 18 mil. Esses 3 projetos, eu estou falando de um de também 60 mil, outro de 30 mil e um de 10 mil. Tá? Então, assim, não são tão menores que os outros, não. A Fortaleza sai um pouco da curva ali, mas para a gente um projeto de 60 mil já é um projeto grande, precisa de uma quantidade de resíduo interessante ali para gerar. Um aterro sanitário para 10 mil metros cúbicos de biometano por dia não é um aterro sanitário tão grande, Oliver. Não é. Errado. Não. É um aterro sanitário do quê? Quantas toneladas? Um município de quantos mil habitantes?
350 toneladas, 400 toneladas. Dá uns 300 mil habitantes. Isso, se você pegar aí aquele grande número de 1 quilo de resíduo por habitante, né? Dá um pouquinho menos, né, naquele, mas vai dar mais ou menos aí, uns 350, 400 mil habitantes. Isso, exatamente. Que legal. Exatamente. Que legal. Mas é o que eu te falei, assim, viabilizar os projetos menores é uma próxima grande fronteira importante para o mercado, né? E tem muita gente olhando isso, porque como eu falei, biodigestão, 10 mil é um projeto médio-grande, né? Excluindo usina. Aterro é um projeto pequeno, mas eu acredito que cada vez mais os projetos eles vão estar descentralizados, porque os grandes projetos centralizados já estão endereçados, né? Mas a questão do biometano para a GNV, para a mobilidade, tem ganhado muita atração no mercado, e isso tende a como é que eu posso dizer, a credenciar cada vez mais projetos pequenos e pulverizados para serem viabilizados também. Porque aí você passa a não ter mais... O que é o grande problema do biometano hoje, mercadologicamente falando? É que o competidor natural dele é o gás natural, né? E o gás natural é mais barato do que o biometano. Se você pensar na produção de gás natural, só por uma questão de escala, você já tem um custo produtivo menor, né? E sem um atributo ambiental. Então, o biometano, quando você vai ter uma produção muito menor do que uma produção de gás natural e com um atributo ambiental, obviamente ele é um produto mais caro, né? Então, quando você deixa de comparar o biometano com gás natural e passa a ter como comparativo o diesel, por exemplo, ou seja, passa a substituir diesel, você ganha uma competitividade natural do negócio, né? E ainda pode ter como diferencial o atributo da renovabilidade. Aí você está me trazendo um monte de curiosidade aqui. Nesses projetos de a partir de 10 mil, vamos pegar 10, 15 mil aí para ter como referência. O que você está olhando? O que um projeto desse precisa ter? Onde é que ele precisa estar para fazer sentido para vocês do ponto de vista econômico e estratégico? Olha, a conta precisa fechar, Ricardo. Não tem, assim, se ele tiver num local que tem a oferta do insumo e tem a demanda pelo produto final, e você tem alguma tecnologia para tratar essa matéria-prima e purificar o biogás economicamente eficiente para que dê retorno, está fazendo sentido. Assim, então, a gente não tem muita restrição geográfica. Óbvio, em termos de volume, menores do que 10 mil fica muito difícil para a gente até olhar e viabilizar. Até pensando na operação de GNC, alguma coisa assim, fica complexo, né? Não só isso, você pegar o foco da empresa, da engenharia, para olhar projetos menores, você poderia estar olhando coisas maiores. Eu super encorajo quem tem projetos menores para fazer projetos próprios, e tem empresas que trabalham nesse porte de projeto, e faz bastante sentido para um consumo local do cara, para que uma tem frota local. Exato, né? Agora, não faz sentido, talvez, para uma empresa como a gente, que vai entrar para fazer só o projeto de produção de biometano, esses outros projetos. Mas eu acho que faz muito sentido para quem tem a oportunidade de ter um projeto ali para consumo próprio ou para uma demanda pontual, faz muito sentido. Tá, vou mudar a pergunta. Boa. Do ponto de vista econômico, cara, você falou assim, precisa fechar a conta, Ricardo. Do ponto de vista econômico, o que é fechar a conta para você? O que é uma boa tese de investimento? Assim, pô, Ricardo, é um investimento de tanto que se paga em tanto. O que é esse projeto para você? Pensando na menor escala que você já viu. Cara, eu acho que olhar projetos de biometano, projetos de infraestrutura com CapEx intensivo, você vai estar olhando em paybacks de 5, 6 anos do principal, né? Então, aí obviamente somos uma empresa ainda majoritariamente de um único acionista, e o que fecha a conta é o que atinge a rentabilidade mínima para o acionista olhar, pô,
vale a pena eu colocar meu dinheiro nesse projeto. E aqui a gente tem muito apetite para colocar, de fato, investimento nos projetos, mas é difícil falar, assim, uma taxa de retorno. Você falou tese de investimento. Para mim, a tese de investimento, você tem que estar num ponto geográfico que seja um centro de massa entre a oferta da matéria-prima e a demanda do produto final, tá? Então isso para mim é condição sine qua non. Eu vejo algumas regiões aí que tem uma super oferta de matéria-prima, majoritariamente regiões agrícolas, mas que você pode ter uma dificuldade de escoar essa molécula. E você tem o inverso também é verdadeiro, que você tem um mercado de gás natural um pouco mais pujante, mas talvez você não tenha de forma firme o fornecimento dessa matéria-prima. Então, acho que você precisa estar num local geograficamente que seja um centro de massa entre essas duas partes e ter um payback aí minimamente atrativo, né? Projetos de biodigestão, vocês estão mirando em alguma coisa? Eu sei que vocês já olharam com muito carinho para os projetos de biodigestão no passado, né? Hoje, cara, com esse profissionalismo que a gente teve na cadeia de biogás nos últimos anos, tá no interesse de vocês? Vocês estão desenvolvendo alguma coisa? Qual que é o feeling de vocês sobre isso, comparado com o aterro sanitário? Claro. Muito até pelo motivo que eu falei lá atrás, de aterro sanitário é um negócio que é difícil você surgir um aterro novo do zero, tem uma barreira de entrada de alguns anos para licenciamento e tudo mais que contempla o início de um novo aterro sanitário. Então a gente sabe todos os aterros que existem no Brasil, né? E a gente já teve contato com todos aqueles que tinham um tamanho, ou praticamente todos aqueles que tinham um tamanho razoável, a gente pelo menos já teve contato, fez estudo. Projetos de bio, então, assim, sabemos como está endereçado cada um desses aterros, né? Projetos de biodigestão, sim, continua sendo um foco, desejo, meta nosso colocar de pé. A gente tem olhado para dois vetores aí de crescimento, né? Um deles no qual a gente entende que você não tem uma garantia de matéria-prima no longo prazo e você precisa ser o agregador dessa matéria-prima, né? Então, basicamente, centrais de disposição de resíduo orgânico, eu acho que todo o mercado está vendo que isso faz bastante sentido, mas você tem um desafio, às vezes, de não ter uma garantia de fornecimento da matéria-prima. Isso você consegue fazer projetos próximos a grandes centros. E, por outro lado, você tem também usinas, tá? Então a gente continua olhando, tá? Usinas de cana, a gente entende que tem um volume interessante, mas o desafio da sazonalidade, sinceramente, ainda é algo que incomoda, provavelmente não só a gente, mas todos os players que estão desenvolvendo projetos de biometano em usinas, né? Mas a gente entende que a questão da mobilidade pode ser algo que vem para mudar um pouco esse jogo. Não só isso, também como muito mercado se falou aí, teve chamada pública da Petrobras, né, algum tempo atrás, no qual eles também estavam se dispondo a comprar com determinada sazonalidade ali, então algumas coisas podem estar mudando para transpor um pouco mais essa barreira, mas sim, a gente continua com bastante apetite também para projetos de biodigestão. E aí também, a partir de 10 mil metros cúbicos dia. Temos olhado confinamentos também, bovinos, então tem algumas coisas aí que a gente vem estudando sim. E é o que você falou, né? Lá atrás a gente já desenvolveu diversos projetos de biodigestão no papel, né? Eu tô falando de projeto, layout, engenharia, já fez teste em mais de 40 biomassas diferentes, já abrimos SPE para começar o projeto, mas, enfim, quando você chega ali no final e ainda não está tendo o balanço necessário entre CAPEX, retorno e tudo isso, a gente acabou direcionando os investimentos mais para aterro sanitário mesmo. Mas eu, assim, acredito muito que entre esse ano e o ano que vem, muito provavelmente a MDC deva tomar as primeiras decisões de investimento aí em projetos de biometano a partir de
biogás de biodigestores. Cara, eu concordo. Eu entendo e concordo com o posicionamento que vocês tiveram nos últimos anos de focar nos aterros sanitários, porque, como você falou um pouco antes, as oportunidades estão todas endereçadas. Se estão endereçadas hoje, é porque vocês fizeram um esforço de garantir aquilo que parecia, que vocês entendiam como sendo um bom negócio para vocês, e outros players fizeram o mesmo, né? Então, se vocês não tivessem dado foco naquilo que já é o background de vocês, né, cara? Sim. 2 Arcos, GNR Fortaleza e tal, talvez vocês tivessem perdido outras oportunidades, né, e não tivessem colocado a bandeira de vocês em alguns territórios, né? Eu costumo brincar que a empresa que vai lá e bota um projeto de biometano, seja biogestão, aterro sanitário, ela tá fincando uma bandeira, né, cara? Ó, esse território aqui é meu de biometano, né? Então, eu entendo isso perfeitamente. E ao longo da nossa conversa aqui, e eu sei que o negócio de vocês é muito orientado para a comercialização do gás, mas me surgiu uma curiosidade e eu nunca fiz essa pergunta para ninguém também, e de repente você tem a resposta dela, cara. Eu não vejo muito alto consumo de biometano pelas próprias empresas de aterro sanitário, os gestores de resíduo, na própria frota, cara. Né? E eu imagino que vocês já fizeram várias modelagens sobre isso, né? Qual que é a tua percepção sobre esse alto consumo de um... Porque ele pode ser um off-taker desse biometano também, né? Ele tem um consumo significativo de diesel. Quais são as barreiras que você vê disso acontecer na prática? Não acho que tem mais barreiras, tá, Ricardo? Eu acho que antes você tinha barreiras de o veículo convertido, aquele que é parcial diesel e gás. A MDC teve uma empresa também. Tem umas coisas que a gente brinca que a gente estava com a tese certa no momento errado, né? A gente teve empresa, teve diversos de converter diesel, gás, mas assim, no momento que também ninguém estava muito interessado nisso. E hoje você vê um posicionamento totalmente diferente das empresas com relação a isso, né? Então, assim, a gente acredita muito no veículo 100% gás e algumas soluções aí que tem surgido no mercado. Então, eu acho que uma barreira que era ter a oferta de veículos com motores confiáveis a gás natural para transporte, substituir o diesel, era uma barreira que eu acredito que foi superada, eu acho, né? A superada. Volkswagen com Constellation focado nesse mercado, a Scania, né? também, e a MWM com outro tipo de tese, mas também fazendo motores 100% a gás natural. Assim, isso tudo é muito recente, né? A gente está falando de coisas que mudaram entre 1 e 3 anos para trás, né? Então não acho que tem mais essa barreira e acho que isso vai começar de fato a crescer bastante, tá? A gente já vê ali no aterro de Caieiras, você vai enxergar na cidade de São Paulo alguns caminhões de lixo movidos a biometano. Então era um tempo de maturação do mercado, porque faz sentido econômico, faz sentido em termos de economia circular, e eu particularmente acho isso sensacional, né? Então, assim, o caminhão que vai pegar o lixo na sua casa e deposita o lixo, aquele lixo vai virar o biogás que vai ser purificado em biometano e abastecer o caminhão que está indo pegar o lixo, né? Então, assim, existe economia mais circular do que isso para mim? Se existisse uma definição de economia circular no dicionário, deveria estar a foto desse caminhãozinho a biometano lá, né? Então, assim, não vejo mais barreiras e acho que é uma tendência muito grande, tá? Então, a gente vê aí os parceiros de aterros tendo cada vez mais interesse em ter uma parte daquele biometano para abastecer frota própria. Então, eu acho que é uma maturação natural do mercado, é o timing do mercado, tá? Eu acho que a gente vai ver muito forte isso daqui para frente. Cara, e aí faz muito sentido. Né? Você falou anteriormente, assim, Ricardo, nossa intenção, o biometano geralmente está alocado nesses aterros sanitários por conta da posição deles, está no mercado de gás ou gás natural, que tem um preço X. Pô, mas quando você desloca diesel, o preço que o diesel está hoje, cara, você leva o preço da molécula de biometano para outro patamar. Você pode levar, não que você leva, mas você está deslocando outro ativo, o que pode viabilizar novos negócios que
eventualmente não eram tão interessantes que nem um projeto de 10 mil metros cúbicos dias, como você colocou. Sim. E sem dúvida, porque, de novo, todos os projetos de biometano estarem pautados na boa vontade das empresas em salvar o mundo, assim, digamos, é arriscado para o investidor, né? Ah, demais. Então, assim, você vai depender para sempre. A gente está vivendo uma crise, um pushback de sustentabilidade agora, geopoliticamente falando. Então, pensa no cara que investiu algumas centenas de milhões ali em diversos projetos de biometano. Hoje, no biometano é tudo mercado, digamos, voluntário, né? E a gente sabe que o cara que está tomando biometano hoje, ele está escolhendo pagar mais caro por um produto que é renovável. Então, assim, é interessante, a tese faz sentido, mas é um mercado muito nichado, né? Quando você vai para onde esse gás de fato é competitivo, é mais um ganha-ganha para os dois lados, né? Para o produtor, que pode ter uma remuneração maior pelo seu gás, e para quem tá consumindo também vai ter talvez uma economia frente ao diesel, e até um atributo ambiental. Então eu acho que a tese ela tem que ser um pouco diversificada. Cara, você falou muito de modelo de negócio, e até onde eu entendi, os aterros de vocês estão balizando o biometano, as operações de vocês estão balizando, vocês não têm aterro, a operação de vocês está balizando o biometano com gás natural, né? E aí eu te faço a pergunta, né? Nesses modelos mais novos que vocês estão construindo, ou inauguraram, por exemplo, Caieiras, ano passado, você ainda está olhando só para deslocar o gás natural ou você está deslocando outros energéticos? O que você está olhando na modelagem de negócio quando você tem o biometano na mão? O que você quer deslocar? Onde você está conseguindo trazer mais valor para o teu modelo de negócio? Não, hoje majoritariamente ainda é muito focado nos clientes que não precisam fazer um capex adicional para consumir biometano. Ou seja, o que eu chamo de fazer um capex adicional para consumir biometano? Para mobilidade, muito provavelmente esse cara ele não tem Sim. ali uma frota que possa consumir isso, né? É uma frota relevante que você precisa para tomar uma planta toda como Caieiras, por exemplo. Então, sim, majoritariamente, hoje você tem o biometano sendo direcionado para clientes industriais que consomem gás natural fóssil e querem passar a consumir biometano. Dois Arcos também você tem, como eu te falei lá, né? Uma demanda dos postos da região para abastecer veículos leves, veículos de frota, ou seja, todo veículo que tem a capacidade. Mas você vê outros movimentos no mercado. No mês passado teve um evento grande da Prefeitura de São Paulo, junto com a Comgás, para iniciar um programa de mobilidade, o compromisso de você ter aí uma boa parte da frota dos ônibus de São Paulo movidos a biometano, né? Até porque São Paulo, a cidade de São Paulo, tem enfrentado agora uma crise grande com os veículos elétricos que ela adquiriu, porque falta infraestrutura para carregamento. Então, assim, acho que tem lugar para todo mundo, tem lugar para o elétrico, tem lugar para o biometano, e na minha visão, esse mercado de mobilidade vai puxar muito a demanda para cima. Vai ter ainda biometano para aquelas empresas que querem consumir por conta das suas metas de descarbonização, mas o mercado de mobilidade, imagino que vai puxar bastante essa demanda. Que massa, que massa, que massa. E dentro desses modelos dessas operações que vocês estão construindo, vocês fazem de ponta a ponta? Inclusive a operação de GNC, o mapeamento dos clientes, relacionamento com os clientes, ou a partir do biometano, às vezes vocês terceirizam essa operação? Depende. Depende. Eu tenho os três modelos. Eu tenho dois arcos. Durante muitos anos, exclusivamente, a gente mesmo chegou até o cliente final, né? Algum tempo depois, a gente dividiu com um distribuidor de GNC do mercado, então parte eu distribuo aqui na MDC, parte esse outro distribuidor distribui. Caieiras, a gente vendeu 100% para um distribuidor, e em Fortaleza eu vendo no gasoduto, né? Então eu injeto no gasoduto. Assim, a nossa visão não existe melhor ou pior, tem que ser o que naquela condição específica seja o melhor para o projeto, né?
E é fato que existem algumas distribuidoras no mercado que têm uma capilaridade de relacionamento com o cliente final muito Sim. grande, que acabam tendo uma vantagem competitiva para chegar nesse cliente final, de ter toda uma estrutura de eventual combustível substituto, caso algum cliente precise. Então, assim, já tivemos todos os modelos aqui, Ricardo, e continuamos tendo, né? Como eu te falei, a gente ainda continua transportando biometano lá de Dois Arcos até cliente final, injeta em gasoduto, vende para distribuidor, não tem muitos dogmas com relação a isso não. Mas você, como um proprietário da planta, do negócio de biometano, se pudesse escolher, o que você julga mais interessante economicamente e estrategicamente de segurança, operação, entre esses modelos? É difícil você falar o que faz mais sentido economicamente. Óbvio que quando você escolhe vender para Não, mas vamos pensar no mundo perfeito, ideal, ideal, cara. não, o ideal é você verticalizar, assim, no mundo perfeito. Verticaliza tudo e fica com a margem de todos os elos da cadeia, né? Só que a gente não pode esquecer que cada elo dessa cadeia, para ter essa margem, ela assume um determinado risco, né? Uhum. Então, você tem que analisar, pô, vale a pena eu fazer o last mile até o cliente final e assumir esse risco? Não, não vale a pena. Prefiro vender para alguém que saiba lidar melhor com esse risco. E a gente, tá? Eu tô falando muito de biometano aqui, mas a CDGN hoje também é uma empresa que na parte de gás natural fóssil, ela compra de produtores onshore esse gás bruto na cabeça do poço, trata esse gás, comprime e vende para clientes finais. Então, assim, a parte de relacionamento com o cliente final, a entrega, o tratamento, compressão, descompressão, expertise para fazer, a gente tem tudo. As decisões são meramente olhar, faz sentido aqui? Tem alguém que pode fazer melhor e se adequar melhor a esses riscos? Ah, tem, então é melhor terceirizar. Ah, não, eu consigo chegar nesse cara final, vai ser um cliente único, um consumo que não precisa de um combustível substituto. Putz, eu consigo chegar até o final também. Depende muito. Como a gente sempre forma sociedades, né, a gente tem que ter uma mentalidade muito isenta e imparcial de, putz, ali em Caieiras eu tenho um determinado sócio, em Fortaleza eu tenho outro, em Dois Arcos eu tenho outro, nos outros aterros eu tenho outros. Eu preciso combinar com esse cara o que a gente junto imagina que é o melhor para aquele projeto, né? Que massa, cara, que massa. O bate-papo que você trouxe aqui, cara, basicamente a gente aborda três princípios, né? Não tem um quarto, porque estamos falando de aterro sanitário, que geralmente eu falo, que eu defendo em todo projeto de biogás bem feito, né? Então você falou aqui, né, Ricardo, a gente precisa de biomassa, né? Eu preciso de biogás, né? Biomassa para produzir biogás em volume, né? Então você trouxe volumes aqui que fazem sentido para você. E aí você bateu muito na tecla de demanda de mercado, né? Qual que é a demanda desse mercado por biogás? Se a gente tem um baita produtor extremamente isolado no Brasil que não vai ter demanda lá, cara. E eu já tive esse tipo de situação aqui, sabe? Produtor Aqui também. cara, tô no meio do nada aqui, cara. O que dá pra fazer? E é um produtor grande, cara. Daria um baita de um projeto, mas esse cara tá a 300, 400 quilômetros de qualquer grande centro, sabe? Sim. E parece loucura, mas tem isso no nosso país, né, cara? Tem muito. E aí você trouxe um terceiro princípio que é a tecnologia. E a gente não pode estar amarrado com uma tecnologia, como você bem colocou. Eu tentei entender aqui o que seria a prioridade de vocês e entendo perfeitamente, cara. Não tem como a gente amarrar, porque cada território, ou seja, cada região que você for desenvolver esse projeto, ele vai demandar uma especificidade, né? Então faz muito sentido. O quarto é digestato, né, que a gente acabou nem falando aqui, porque o nosso foco foi aterro sanitário, né, mas se a gente for pensar em projetos em biodigestão, digestato é algo que inviabiliza projetos, né? Então, ainda mais quando a gente começa a falar de projeto muito grande, a gente vai ter um volume muito grande de água, né? Que é o digestato, e o que a gente vai fazer com ele. Que Você tem um massa, cara. CAPEX relevante para uma ETE, às vezes, né? Muito. Muito relevante. Que inviabiliza. Aí entra o OPEX que você falou lá no começo, né, cara?
É. Então, é bem isso, cara, que massa. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, e antes de fazer ela, né, eu quero convidar a nossa audiência aqui, primeiro para conhecer a B2 Biogás, que é a minha plataforma de fornecedores. Lá você vai encontrar de fornecedores de biodigestor, agitador, sistema de biometano, CO2, tudo que você imaginar está cadastrado lá na B2 Biogás. Entra em contato direto com os fornecedores através da plataforma. A gente tem um curso chamado Biogás 360, que eu devo abrir a primeira turma de 2025 em breve. Então, no nosso site, doutorbiogás.com.br, você consegue entrar na lista de espera. Aí a gente faz consultoria de projetos de biodigestão, não de aterro sanitário. Se quiser fazer um projeto de aterro sanitário, você fala com esse cara que está aqui na minha frente, com o Oliver, que ele vai ser um bom parceiro para você de projetos. Oliver, Diga. você trouxe uma boa perspectiva aí sobre o que está acontecendo no mercado de biogás. E você, como sendo um cara de negócios, de um grande grupo, um grupo importante no mercado de biogás, um grupo pioneiro, um grupo que teve visão atrás, eu queria entender o que o Oliver está mirando, o que o Oliver está vendo como tendência no mercado de biogás para os próximos anos. Ricardo, eu, assim, acho que... Eu vou ser mais específico, cara. O que você acha que é tendência no mercado de biogás de aterros sanitários e de biodigestão? Para mim, dos dois, tá? Tô pensando até para não parecer repetitivo, porque acho que eu bati bastante nessa tecla durante a nossa conversa, tá? Para Oliver, né? Eu falo isso há, sei lá, uns 2 anos já. A próxima grande barreira do biometano é conseguir ser um fornecedor confiável de combustível para frotas e mobilidade. Porque é ali que eu acredito que está a competitividade de preço, é ali que eu acredito que está a competitividade para aqueles caras que estão mais isolados. Afinal, por mais isolado que o cara esteja, se ele estiver muito isolado, ele precisa de caminhão para trazer e buscar, né? Para levar e buscar alguma coisa da indústria dele. Então, para mim, a grande tendência e o que vai destravar muitos projetos é de fato quando ganhar muita tração a questão da mobilidade, tá? Outra coisa, mandato, Segob, combustíveis do futuro, também vem para ajudar bastante o mercado, tá? É um mercado que hoje vive sem nenhum tipo, apesar do CBIO, mas o CBIO não representa tanto assim, o CBIO ou não CBIO não é algo que viabiliza ou inviabiliza o projeto, né? O Segob, de fato, é algo que pode viabilizar ou inviabilizar diversos projetos. Então, eu acho que, na minha cabeça agora, as duas maiores tendências estão do lado, de fato, da demanda, tá? Eu acho que tecnologia, as matérias-primas estão mapeadas, né? Quase todas as empresas que são do ramo já sabem quais regiões, quais municípios têm que tipos de matéria-prima. As tecnologias tiveram um boom muito grande, tanto na purificação quanto em questão de biodigestão. Cada evento que você vai do setor, você vê que cada vez mais os estandes tem novos fornecedores, né? Então, assim, matéria-prima mapeada, tecnologia melhorou muito em termos de disponibilidade, custo. A grande tendência do setor está no lado da demanda, e aí eu faço esses dois destaques para a mobilidade e para mandato de Segob, PL dos combustíveis do futuro. Eu concordo com você, e a gente está num momento de provação, né, que a gente consegue entregar um combustível sólido. Uhum. O Alessandro Gardman comentou isso comigo em algum evento que eu encontrei. Ele falou assim, cara, por conta da chamada da Petrobras, uma agenda que teve com a Biogás, eu participei da agenda, e aí foi comentado exatamente isso. Foi assim, cara, é o momento da gente provar. E aí, quando fala gente, o mercado de biogás como um todo, que a gente tem condição de ofertar, né, para esses grandes produtores e importadores de gás natural, que a gente consegue fornecer esse combustível de uma forma sólida e segura, como você bem falou. Desculpa te interromper, porque é uma faca de dois gumes, né? Porque se você faz todo mundo investir em caminhões movidos a gás natural e biometano e você não consegue entregar o biometano, você tem uma operação muito intermitente e falha,
você, Ricardo, que está mais aí em contato com diversos produtores, por exemplo, suínos, pelo que eu sei de história, teve um determinado momento que a solução biodigestor ficou muito queimada, né, com esses caras lá atrás, e depois os caras não quiseram ouvir falar de biodigestor. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer com o biometano. Entendo que o mercado está muito mais maduro, já tem muito mais credibilidade, mas a gente sempre, e aqui dentro da MDC, principalmente, nunca tentar dar um passo maior que a perna, dar um passo em falso. A confiabilidade é algo muito importante para a gente. Cara, mas é isso, né? Boa. A gente está nesse momento onde a gente precisa provar. Né? Então, o mandato do combustível do futuro hoje está reivindicando 1%. Se tudo der certo, passa para 2%, 3%, quiçá chega em 10%, e 10% é biometano para 1K, né? Para não falar um palavrão aqui mais do que eu já falei, né? É muita coisa, cara. Então falta projeto para atender toda essa demanda, né, cara? Sim. E complementando o que você falou também, vocês, né? Você falou assim, no agro, Ricardo, você tem muito contato. Eu tenho de fato muito contato e clientes no agro. A gente não vê tamanha instrumentação e precisão e responsabilidade por parte de alguns fornecedores, quanto a gente vê em projetos no aterro sanitário, como projetos de vocês, né? São projetos que têm redundância de equipamentos, são projetos que têm muito monitoramento para você garantir o gás de qualidade lá na ponta. Até porque se você está fazendo um gás padrão ANP, você sofre as consequências ANP, né, cara? Se você não entregar o padrão ANP. Então, tudo isso é muito relevante mesmo que você trouxe, eu concordo plenamente. Lá, só complementando isso, lá na planta de Fortaleza, planta automatizada, se o gás sai da especificação, a planta desarma, eu paro de ter receita na hora, né? Se ela sai da especificação da ANP, abre, vai para o flare até que a especificação volte. Então, de fato, é um controle de qualidade diferente. Porque senão você acaba sendo penalizado, né? Sim, sim. E isso, na verdade, parece simples. Só não mandar, Ricardo. Mas você está perdendo um dinheiro, né, cara? É a disponibilidade da máquina, a disponibilidade da planta é algo importante em qualquer negócio, sendo biogás, sendo biometano, disponibilidade da planta como um todo, ela é chave para isso. Sim. Oliver, caminhando para o final, cara, para quem quer conhecer o Oliver, para quem quer entrar em contato com a MDC, eventualmente um gestor de aterro, alguém que está desenvolvendo um projeto, quer conversar com vocês, de repente apresentar uma proposta, como é que faz para falar com você, cara? Como é que faz para te encontrar? No LinkedIn? LinkedIn, eu respondo sempre, recebo mensagem, respondo, fiquem à vontade lá. Meu nome é meio diferente, então vocês não vão achar muitos. Digita lá Oliver Jones MDC, totalmente à disposição aí. Mandou mensagem lá, passo meu contato pessoal, WhatsApp, e-mail, tudo, e a gente engaja no bate-papo aí. Show. Oliver, muito obrigado, cara. Gostei muito de conhecer um pouco mais da MDC, conhecer um pouco mais dos projetos de vocês, conhecer você. Né, não conhecia a tua história, fiquei feliz de saber que você é daqui do Paraná também. Sim, isso aí. Tá pertinho de mim, vem de uma região próxima à minha. Espero que te traga bons contatos esse podcast, que Deus abençoe aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo, informando o mercado, formando profissionais, o que é muito importante para o desenvolvimento do mercado como um todo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.